Adman significa, entende, que o reconhecimento de uma organização social, de um instituto, de uma fundação, deriva de 3 fatores fundamentais: seu posicionamento, sua comunicação e sua atuação. O primeiro pilar é o posicionamento. Uma organização, a partir da sua fundação, da sua existência, ela deve entender e deixar muito claro qual é sua vocação. Ou seja, ela tem que entender os objetivos da sua existência, entender quais são os públicos com os quais ela se relaciona, entender o diferencial de posicionamento e principalmente os atributos que ela vai trabalhar junto aos seus públicos de interesse. A partir do pilar posicionamento, existe um desdobramento em outros 2 pilares. O primeiro deles é a atuação. É preciso entender como o posicionamento se concretiza, como ele vira realidade. Que tipo de projeto ou ação aquela organização, aquele instituto, vai adotar para que seu posicionamento, para que seu diferencial de fato seja percebido pelos seus públicos de interesse. O outro pilar é a comunicação. Como você vai gerar percepção junto aos seus públicos de interesse. Percepção do seu posicionamento, da forma como você se posiciona, dos seus diferenciais, enfim, dos seus objetivos de existência, mas também da tua atuação, dos projetos, dos programas que são colocados de pé e tangibilizam o posicionamento. Estruturar, de fato, uma lógica de comunicação, uma estratégia, um plano de comunicação que coloque isso para rodar é muito importante. Esses 3 pilares são sustentados por uma estrutura de 4 pontos específicos: governança, gestão, captação e operação. Começando por governança, é muito importante que uma organização entenda qual é o modelo de governança que ela vai adotar. Entender, existe um conselho, qual é o papel, qual é a função desse conselho, como ele é composto. Embaixo dele existe um diretor executivo, ou seja, pensar no detalhe em como essa governança vai se dar é muito importante para que o objetivo dessa organização de fato seja alcançado. O outro ponto é a gestão. Aí a gente vai mais para o cotidiano, entender um pouco quais são os ritos, os processos que vão fazer com que a governança funcione, né? Então, quem vai estar envolvido, qual é o caminho, o fluxo que um projeto ou uma ação vai tomar dentro dessa organização. O terceiro ponto é a operação. Deve-se pensar nos modelos de como essa operação vai se dar. Ou seja, vamos investir em projetos próprios, a ideia é fincar parcerias ou até mesmo abrir editais públicos, chamadas públicas, para que os projetos de fato aconteçam. Ou seja, imaginar como a operação de fato vai se dar também é um ponto fundamental para colocar de pé isso que a gente chama de cadeia de valor. O quarto ponto é a captação, item fundamental. Imaginar de onde os recursos devem surgir para viabilizar todos os projetos e a atuação de uma organização é fundamental. Curiosamente, essa é a porta de entrada de várias das demandas que temos aqui junto a organizações do terceiro setor. Mas, normalmente, não se imagina a cadeia de valor como um todo. Ou seja, um plano de captação seguro, eficaz, ele passa por pensar todos esses outros processos da cadeia de valor. Sem um posicionamento adequado, sem uma atuação segura, sem uma governança que dê segurança para os seus investidores ou para os seus patrocinadores, dificilmente um plano de captação de recursos será eficaz. Todos esses pontos que acabamos de colocar para vocês é o que a gente chama de cadeia de valor. É a nossa metodologia para o terceiro setor. Pensar um posicionamento claro, com uma atuação de fato consistente, que tangibilize esse posicionamento, um processo de comunicação que chegue a seus públicos de interesse, com esses outros 4 pontos bem trabalhados, governança, gestão, atuação e um plano de captação de recursos bem estruturado, provavelmente vai gerar tudo o que você espera para a sua organização: reconhecimento, recursos e principalmente os resultados, sejam eles sociais, ambientais, culturais, esportivos, ou seja, aonde a sua organização estiver trabalhando. Para conhecer um pouco melhor essa metodologia, conhecer o detalhe dessa metodologia na prática, as aplicações práticas da cadeia de valor, como no caso da Fundação Iberê Camargo, que trabalhamos há pouco tempo, ou o Circuito Cultural Praça da Liberdade de Belo Horizonte, no qual também aplicamos essa metodologia, convido vocês para virem conversar com a gente, ok?